Refluxo, uma queixa que afeta mais de 20 milhões de brasileiros, e seu paciente pode ser um deles. Meu nome é Fernanda Pradines, eu sou terapeuta integrativa e na internet eu te ajudo a elevar o padrão do seu atendimento, cuidando da saúde do intestino. Então, não perde tempo. Curte esse vídeo, se inscreve no meu canal e lembra de ativar o sininho para você sempre acompanhar os novos conteúdos que eu vou trazer. E aí, terapeuta, me conta. Seu paciente reclama muito de refluxo? Você sabe como tratar? Você sabia que essa é a queixa mais comum do trato digestório? Pois é, eu quero te ajudar a entender como você pode ajudar seu paciente a resolver esse problema e olhando de uma forma integrativa, que vá na causa raiz do problema. Então, bora lá! Para começar, a gente precisa conceituar o refluxo. O que é isso? Essa doença é conhecida como doença do refluxo gastroesofágico, DRGE. Então, vamos entender isso no nosso corpo humano. Todo ser humano saudável tem um anel que divide o estômago do esôfago. Então, vamos lá, a gente tem aqui o nosso esôfago, no final vai ter um anel e embaixo fica o estômago. Esse anel é como se fosse uma portinha que abre e fecha. E isso que faz o controle do suco gástrico dentro do estômago e impede esse suco de retornar. Esse anel é conhecido como esfíncter esofagiano inferior. É natural que em um ser humano saudável, essa portinha abre e fecha várias vezes durante o dia. São aberturas rápidas e transitórias. É normal o paciente ter esse retorno do suco gástrico até certo nível. Isso é conhecido como refluxo gastroesofágico fisiológico. E de forma natural, o esôfago vai devolver esse suco gástrico para o estômago. Então, o estômago manda esse suco gástrico para cima e o esôfago devolve para baixo. O nome disso é clareamento do esôfago. Até aí, gente, tudo normal. Isso acontece de forma assintomática várias vezes durante o dia. Ou seja, seu paciente nem vai sentir isso. E Fê, quando isso vira uma queixa, uma patologia? Quando isso vira um problema para o seu paciente e ele vai pedir a sua ajuda para resolver? É quando o limite desse suco gástrico extrapola e o esôfago não consegue devolver tudo. É como se o nosso esôfago ficasse sobrecarregado e não desse conta de tanta demanda. Gente, é como se o estômago fosse aquele chefe que tem um único funcionário, que é o esôfago. E ele fica sobrecarregando esse funcionário, não dando tempo dele fazer o serviço todo, completo. Esse é o refluxo patológico. Ele é conhecido simplesmente por refluxo ou, para ficar chique, doença do refluxo gastroesofágico, DRGE. Quando está nesse nível, o seu paciente ele vai chegar reclamando de azia, principalmente de azia e regurgitação. A medicina considera o refluxo como uma doença multidisciplinar. E o que é isso? É quando a doença do refluxo abrange outras especialidades médicas. Porque como o refluxo ele pode atingir órgãos fora do sistema digestivo, que é conhecido como manifestações extradigestivas. Então, evidentemente, outras especialidades médicas vão ser envolvidas nesse diagnóstico e nesse tratamento. Então, o paciente ele vai precisar visitar também um cardiologista, um pneumologista, um otorrinolaringologista e assim vai. Eu só estou comentando esse olhar médico porque é importante o terapeuta conhecer como a medicina vai tratar. Evidentemente, eu não sou médica e o meu olhar aqui nessa aula vai ser mais terapêutico. Por que isso é importante? Porque, terapeuta, você precisa entender que essa doença pode ser tratada por outras especialidades para quando o seu paciente chegar e comentar com você que foi num cardiologista, num pneumologista para ver o refluxo, você não fazer aquela carinha de interrogação. Então eu te pergunto, quando o seu paciente chega reclamando de refluxo, ele se queixa de azia, regurgitação,
Que mais? Quais são as outras queixas que você escuta quando o paciente tá se queixando de refluxo? Então, é bom entender que existem outras manifestações. Por exemplo, o paciente pode sentir uma sensação de entalo na garganta, um incômodo, como se tivesse uma baba, uma secreção, a sensação daquela casquinha da pipoca. E o paciente tem uma necessidade de fazer aquele famoso... O paciente pode ainda se queixar de soluços constantes, arrotos. E também, gente, tem manifestações extradigestivas, como eu comentei há pouco com você. Então vamos ver agora o que o paciente pode trazer como sintomas de refluxo. Então vamos ver na cardiologia. O paciente ele pode chegar se queixando de uma dor no peito. E aí o que o médico vai fazer, o cardiologista? Ele vai fazer todos os exames para descartar que essa dor está sendo ocasionada pelo coração. Quando ele descartar, aí sim a causa dessa dor pode ser o refluxo. Na pneumologia, o paciente ele pode se queixar de tosse crônica, pneumonia de repetição, asma, e isso pode se dar por dois motivos. Pelo contato do ácido refluído, que é esse suco gástrico que retornou, com a superfície mucosa do esôfago, desencadeando essas queixas via terminações nervosas. Embriologicamente, os aparelhos digestivo e respiratório possuem uma formação comum. O outro motivo é por episódios repetitivos de microaspirações do conteúdo refluído, que é esse suco gástrico. Na odontologia também tem queixas. O conteúdo do estômago, ele sobe, chega até a boca e pode desgastar os esmaltes dos dentes, trazer aftas, mau hálito e salivação excessiva. O paciente também pode ter queixas relacionadas à otorrinolaringologia. E quais são esses sintomas? O paciente pode se queixar de faringite de repetição, que é aquela dor de garganta, né, quando a garganta fica inflamada. Laringite, a laringe ela fica edemaciada. Sinusite, rinite, dor no ouvido. O paciente ainda pode se queixar de pigarro, rouquidão, prega nas cordas vocais e entre outras. Alguns pacientes podem ainda se queixar de anemia, hemorragia digestiva, emagrecimento sem causa aparente. Isso, gente, já é um agravamento do refluxo. Pode ser também, já pode estar indicando um estreitamento, né, do esôfago ou até mesmo um câncer. E qual o tratamento dado pela medicina ocidental, a medicina tradicional? É importante frisar que eu não sou médica, então eu não vou ficar falando aqui medicamentos, né? Nem poderia fazer isso. Mas essa aula é baseada num livro escrito por um médico gastroenterologista. E ele explica que a medicação mais utilizada no refluxo é o omeprazol. E quando existem também sintomas extradigestivos, evidentemente que outros medicamentos vão ser utilizados para cuidar dessas queixas. Bom, a gente viu até agora o olhar ocidental da doença do refluxo. Eu convido você agora a conhecer o olhar oriental da medicina tradicional chinesa. Bom, é importante fazer uma observação aqui para você, terapeuta, que não é acupunturista. Pode ser que você não entenda um conceito ou outro, mas eu vou tentar explicar de maneira simples. E vou ficar na torcida para despertar o desejo em você de também estudar medicina tradicional chinesa. E se você já é acupunturista, simbora! Eu espero que essa aula te ajude. Então bora lá! A gente na medicina chinesa enxerga a doença um pouquinho diferente do olhar ocidental. O nosso foco dentro da medicina chinesa é nos sintomas e nas queixas, que poderão ser classificados em padrões de desequilíbrios energéticos. Assim, a doença do refluxo dentro da medicina chinesa é vista como um sintoma que poderá aparecer em diversas síndromes. Essas síndromes são causadas por um excesso de energia ou pela deficiência delas. As raízes de uma mesma doença podem ser completamente diferentes. Isso vai levar a tratamentos diferentes para a mesma doença. Eu vou dar um exemplo para você de como um tratamento
ele pode ser diferente para a mesma doença. O chá de gengibre, ele pode ser indicado para um paciente que sofre de refluxo, mas esse mesmo chá pode fazer mal para outro paciente que também sofre de refluxo, diferente do que ocorre na medicina ocidental. O médico, de forma geral, vai passar o omeprazol para os pacientes que sofrem de refluxo. Então vamos conhecer esses padrões energéticos para a gente entender como a medicina chinesa vai tratar o refluxo. Então vamos lá. Na medicina chinesa, o refluxo ele pode acontecer por um padrão de excesso, que pode ser estagnação de qi, calor no estômago, aqui a gente faz uma barra, esse calor pode ser fleuma calor de estômago ou rebelião do qi do estômago. Explicando melhor, o estômago ele ocupa uma posição estratégica no aquecedor médio. O aquecedor médio ele também é conhecido na medicina chinesa como jiao médio. E ele vai desempenhar um papel fundamental de promover o livre fluxo do qi, ou seja, o livre fluxo da energia nesse aquecedor. Então, quando há o impedimento do livre fluxo do qi, traduzindo, quando há o impedimento desse livre fluxo de energia no aquecedor médio, o que acontece? O estômago vai poder produzir esses padrões de excesso que a gente comentou, que é a estagnação do qi, ou seja, vai parar a energia, vai deixar travado a energia no seu estômago, pode gerar um padrão de calor no seu estômago, ou pode gerar uma rebelião do qi, uma rebelião do fluxo de energia. Existe uma direção, né, que a energia do estômago tem, que é para baixo, e quando se rebela, essa energia inverte e sobe. Agora vamos ver cada um desses padrões para você, acupunturista, ter mais domínio na hora de dar o tratamento para o seu paciente. Na estagnação do qi do estômago, o paciente ele sente dor e distensão na região do epigastro, que é essa região aqui. Ele pode também se queixar de arrotos, náuseas, vômitos, soluços, irritabilidade. E quais são as causas dessa estagnação? A estagnação do qi do fígado, gerada pelo estresse emocional, pode ocasionar a estagnação do qi, a estagnação da energia do estômago. Além disso, hábitos alimentares irregulares, como comer enquanto trabalha, comer com pressa, comer em pé, comer enquanto tá chateado, tá tenso, tudo isso pode estagnar a energia do estômago. O padrão que a gente vai ver agora é o calor de estômago ou a fleuma calor, que também é conhecida como umidade calor no estômago. O paciente ele se queixa de dor epigástrica ardente. Esse ardente tem a ver com calor. Ele também sente sede, com vontade de beber líquidos gelados. Lembra que o calor, ele seca os líquidos orgânicos do nosso corpo? Então, ele seca e a sede aparece. Inquietude mental, porque o estômago ele está localizado anatomicamente próximo ao coração. Com isso, esse calor de estômago afeta o coração, que afeta o Shen. Lembra que o Shen ele se abriga no coração? O nosso Shen é a nossa consciência. Lembra que o Shen ele se abriga no coração? Outra queixa que o paciente também pode sentir são as fezes ressecadas. Por que, o estômago afeta as fezes? Lembra que o estômago e o intestino grosso formam o mesmo canal energético, o Yang Ming? Boca seca, úlceras na boca, regurgitação ácida, aí é o refluxo, náuseas e vômitos logo depois de comer, fome exagerada. O calor, ele incinera os alimentos e acelera o processo de digestão. Por isso que dá essa fome exagerada. Hálito fétido. A gente viu lá nos fundamentos de medicina chinesa que o calor tem essa característica de alterar o cheiro das coisas e trazer esse cheiro forte, esse cheiro fétido. E além disso, o paciente pode sentir ainda uma sensação geral de calor no corpo. E o que causa esse calor no estômago? A dieta, e agora a gente vai dar um enfoque na natureza energética do alimento. A ingestão exagerada de alimentos quentes, como
carnes, condimentos, álcool, o tabaco ele tem essa energia quente. No caso da fleuma-calor, que é a umidade-calor, a gente vai ter também a ingestão de alimentos quentes, gordurosos e frituras. Outro fator que causa esse calor no estômago é um fator emocional. O estresse, a raiva, o ressentimento, essas emoções, elas estagnam a energia, né, o Qi do fígado, que causam a estagnação do Qi do estômago, e essa energia parada vai gerar calor. Agora, o nosso último padrão de excesso, que é a rebelião do Qi do estômago. Nesse padrão, o paciente ele pode se queixar de náuseas, dificuldade para engolir e tudo aquilo que denota essa rebelião do Qi do estômago. Lembra que a energia do estômago, ela tem uma direção, é uma direção natural, fisiológica para baixo. Quando essa energia entra em rebelião, ela inverte. Então todas essas queixas que mostram que está subindo energia, arroto, soluço, vômito, regurgitação ácida, que é o próprio refluxo, tudo isso. Além da dieta irregular e do estresse emocional, todos os outros padrões de estômago, eles podem vir a gerar a rebelião do Qi do estômago. Então a gente conversou sobre a estagnação do Qi e o calor de estômago. Esses padrões podem vir a evoluir para uma rebelião do Qi do estômago. Além disso, o Qi do fígado ele exerce um papel fundamental e pode provocar a rebelião do Qi do estômago. Então, gente, agora eu quero desenhar para ficar um pouquinho mais claro como o Qi do fígado pode provocar a rebelião do Qi do estômago. Lembra, gente, aqui a gente está fazendo aqui um resumo, né, dos 5 elementos, né, da teoria dos 5 elementos. Aqui nós temos o elemento madeira. Ele tem como função promover o livre fluxo de energia pelo nosso corpo, assim como uma árvore. Os galhos eles vão para todas as direções. Quando essa energia aqui ela estagna, ela pode estagnar pelas emoções de raiva, frustração, estresse ou alimentação inadequada. Existem alguns fatores que fazem com que essa energia ela trave. Quando ela estagna, ela que deveria ir para todas as direções, ela começa a invadir o elemento terra. Então essa energia ela horizontaliza. Ela deveria ser para todas as direções, ela se concentra invadindo o elemento terra, onde está o nosso estômago. Quando essa energia ela invade, ela pode afetar o baço, que não é o objeto aqui, né, da nossa aula, ou o estômago. O estômago ele tem uma direção fisiológica natural de descender a energia dele. Ele leva a energia dos alimentos para baixo do nosso corpo. Quando essa energia ela horizontaliza, atrapalha e faz com que essa energia crie uma rebelião. E ela sobe, trazendo essa regurgitação ácida. Vamos falar agora sobre a síndrome de deficiência que causa o refluxo. Nesse caso, nós temos o padrão deficiência e frio no estômago. Normalmente, ele vem associado ao padrão de deficiência de Yang do baço, que causa frio interno e gera membros frios. Nesse padrão, o paciente ele pode sentir um desconforto gástrico logo depois de evacuar. Lembra que a gente falou que o estômago e o intestino grosso formam o mesmo canal? Ele também pode sentir regurgitação ácida, vômito ácido e azia. E o que causa esse padrão? A ingestão exagerada de bebidas e alimentos frios, como sorvetes, saladas, frutas e bebidas geladas, a falta de alimentos nutritivos, como por exemplo proteínas, e o próprio padrão de deficiência de Yang do baço, como a gente comentou. E como a medicina chinesa faz o tratamento? Para ficar mais didático, eu vou separar os padrões. No padrão de excesso, a gente viu primeiro a estagnação do Qi. Então, uma sugestão é mobilizar o Qi do estômago, mover essa estagnação e promover a descensão do Qi.
Então a gente pode usar pontos como E19, E21, E34, VC12, E40, pericárdio 6, entre vários outros pontos. No calor de estômago, nós precisamos utilizar pontos para eliminar esse calor e promover a descensão do Qi. Então, como sugestão, nós podemos utilizar os pontos E44, E34, o VC13, o IG11, o BP15, por exemplo. Para a gente trabalhar a rebelião do Qi, nós temos algumas sugestões, como o VC13, VC10, pericárdio 6, BP4, entre outros. Agora, para tratar o padrão de deficiência, nós precisamos utilizar pontos que tonifiquem e aqueçam o estômago e o baço. Para isso, como sugestão, eu trago aqui o ponto VC12, o E36, o bexiga 20, o bexiga 21 e um ponto excelente é o VC6. Você pode utilizar a moxa bustão nesse ponto com a utilização de gengibre. Essa é uma das melhores técnicas para trazer calor para o estômago. Nós podemos ainda trabalhar com a dietoterapia chinesa. Com essa terapêutica, nós terapeutas, nós indicamos alguns alimentos e contraindicamos outros. Então, por exemplo, para a gente tratar a síndrome de deficiência, nós podemos pedir para o paciente acrescentar na dieta dele gengibre, cravo e o próprio manjericão, que trazem calor. No caso de calor de estômago, a gente pode pedir para o paciente trocar a carne vermelha e a carne de frango, que possuem uma natureza morna, pela carne de porco, que tem uma natureza neutra. A rúcula, ela move a estagnação do Qi do fígado. E a batata inglesa é um bom alimento para promover a descensão do Qi que está em rebelião. Agora, eu quero integrar as técnicas de medicina chinesa às terapias integrativas, porque, afinal de contas, o terapeuta integrativo, ele vai olhar seu paciente de uma maneira integral, que é olhar sob o viés nuances física, emocional, espiritual, cognitiva, energética e não compartimentar suas terapias. Ele agrega tudo que ele sabe e ele coloca ali naquele tratamento para ter um resultado melhor, mais efetivo. Uma técnica muito interessante que eu utilizo muito com meus pacientes é o laser. E aí, gente, eu não estou falando apenas na laserpuntura. Eu estou falando de uma técnica que se chama ILIB. Numa tradução, ILIB quer dizer que é uma irradiação intravascular na corrente sanguínea com os fótons. Traduzindo, a gente vai colocar o nosso aparelho de laser sob a artéria radial e vai deixar um determinado tempo. Com isso, traz muitos benefícios para o corpo do nosso paciente, como, por exemplo, a diminuição da oxidação, o aumento do sistema imunológico, o aumento de indicadores anti-inflamatórios e a redução de indicadores pró-inflamatórios, além de outros benefícios para o corpo do nosso paciente. Como vocês viram, é muito importante cuidar da dieta do seu paciente. Então, se você não domina a dietética chinesa, eu acho interessante você orientar seu paciente a procurar uma nutricionista, porque isso vai ter um impacto bem positivo no tratamento do refluxo. Outra terapêutica importante é a gente auxiliar nosso paciente na regulação de hábitos saudáveis. É um assunto mais profundo que merece até a gente conversar disso num outro momento. Mas aqui eu já consigo adiantar que com a escuta ativa que nós terapeutas fazemos, nós conseguimos identificar hábitos que não são tão legais, que acabam contribuindo para esse refluxo e dar uma clareza para esse seu paciente, para ele conseguir aos poucos ir modificando e se tornando um paciente com um padrão melhor de hábitos. Outra coisa muito importante para a gente orientar nosso paciente é
dá clareza do quão importante é fazer atividade física. Afinal de contas, a gente se exercitar vai transformar, vai trazer um calor fisiológico para o nosso corpo poder cumprir com suas funções fisiológicas, como digestão, excreção, produção de sangue, limpeza do nosso corpo, além de promover esse movimento dentro da gente e com isso eliminar essas estagnações que a gente conversou nessa aula. Como vocês estão vendo, estamos abordando um aspecto terapêutico do tratamento de refluxo. Esse aspecto terapêutico não é privativo do médico, porque a gente não está falando de medicamento aqui. O uso de medicamentos traz consequências para o corpo do paciente, porque tem efeitos colaterais. Então, buscar tomar remédio para tratar o refluxo deve ser em último caso. Os remédios conhecidos como inibidores de bomba de prótons, que são os famosos prazóis, geralmente são os remédios que os médicos prescrevem para tratar refluxo. Acontece que a ciência já vem demonstrando que esses medicamentos causam um efeito grave, assim, um efeito profundo no nosso corpo, como por exemplo, a baixa do ácido clorídrico, que a longo prazo vai enfraquecer as bactérias do nosso corpo, as bactérias de defesa, vai favorecer o crescimento de bactérias patógenas, que são as bactérias que fazem mal para a gente, favorecendo ainda a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, além de atrapalhar a absorção da vitamina B12 e do ferro. Esses medicamentos, eles também existe forte indício da relação desses medicamentos com a demência e o mal de Alzheimer. Além disso tudo, o medicamento ele costuma ser mais oneroso, né, do que você fazer uma terapia integrativa, uma terapia natural. Trabalhar com terapia integrativa é trabalhar com a prevenção. É sempre mais valoroso e menos oneroso. Existem muitas vantagens para o seu paciente buscar terapias integrativas. Além da gente ir para um viés natural, que evita medicamentos, evita efeitos colaterais, você vai na raiz do problema do paciente e resolve de vez aquela queixa. Além de tudo, incentiva o seu paciente a mudar de hábitos para sustentar o sucesso do tratamento. Então, gente, estamos chegando no final da nossa aula e eu queria recapitular. O que a gente viu hoje? Falamos sobre o refluxo, sobre o olhar ocidental, o tratamento tradicional da medicina. Vimos também o refluxo sobre o olhar oriental da medicina tradicional chinesa, como ela enxerga o refluxo, como ela trata a acupuntura, dietoterapia, auriculoterapia. A gente conversou um pouquinho sobre técnicas integrativas, como o ILIB, sobre a necessidade do terapeuta orientar o paciente para fazer atividade física, para mudar hábitos. Falamos também um pouquinho sobre as desvantagens da gente utilizar unicamente medicamentos, como os efeitos colaterais, e trouxemos no final as vantagens que é tratar o refluxo sob um olhar terapêutico, natural e integrativo. Então, pessoal, eu quero agradecer sua atenção até aqui, e se você gostou dessa aula, curte esse vídeo, segue o meu canal e não deixe de ativar o sininho para você receber mais conteúdos importantes como esse.